Muito bom encontrar você aqui no Verso e Prosa mais uma vez. Nós estávamos um tempo sem Verso e Prosa e nós voltamos. Muito bom ter você aqui no meu canal. E eu quero mais uma vez animar você a compartilhar o link com os amigos, com as amigas, com a família, a espalhar o máximo possível o nosso canal. Quero pedir a você que vá no botãozinho vermelho embaixo aí, inscrever-se. Inscreva-se, aciona o sino, comente os vídeos, a fim de que o YouTube possa encaminhar o nosso vídeo para muitas pessoas. E hoje não é diferente daquilo que nós vimos fazendo no antigo Verso e Prosa. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos meditar naquilo que a Palavra tem a falar ao nosso coração. E hoje eu quero falar com você sobre o Salmo 126. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeiam, voltará com júbilo, colhendo seus feixes. Este salmo é um salmo lindíssimo, um salmo de romagem, um salmo em que se cantava enquanto o povo caminhava. Mas eu gostaria de fazer você lembrar de uma poesia de Mário Quintana, uma vez que nós estamos no Verso e Prosa, e a guisa de introdução, a gente sempre faz menção a uma poesia de língua portuguesa. E nesta oportunidade não vai ser diferente. Mário Quintana disse o seguinte: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas a tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio. Seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Interessante como o tempo passa, e passa de uma forma acelerada. Quando nós tínhamos a idade escolar, a impressão que tínhamos era que o tempo escolar, o tempo do ano letivo, passava muito lentamente e os meses de férias passavam como breves dias. A noção do tempo ela tem muito a ver com o quanto nós estamos envolvidos em atividades e compromissos. E é por essa razão que eu creio que nós que trabalhamos, que somos envolvidos numa infinidade de responsabilidades e de compromissos, temos a noção de que o tempo tem passado cada dia mais rápido. O povo do Senhor, lá no Salmo 126, que foi o salmo lido, é um salmo que relata a volta do povo de Deus do cativeiro. O povo sofria no cativeiro e na volta dos 70 anos de exílio na Babilônia, eles chegam à terra e encontram tudo destruído. E então eles percebem a necessidade de buscar o Senhor, percebem a necessidade de começar a reconstruir, eles percebem a necessidade de refazer a vida, recomeçar. E eles então cantavam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e eles mesmos diziam: de fato, com efeito,
Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. E eles pedem, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. É lindo nós percebermos que o Senhor se manifestou no seu povo, no meio do seu povo, dentro do seu povo, fazendo com que o povo se curasse desse tempo de 70 anos de cativeiro. Nós queremos conversar com você numa breve reflexão. Você que talvez esteja triste, angustiado, aflito, como o povo também estava na volta para a terra. Eu quero conversar com você sobre o Deus que age, porque nós servimos a um Deus que é capaz de fazer. Ele é capaz de se comunicar, Ele é capaz de falar, Ele é capaz de interagir, Ele é capaz de atuar. E eu quero então compartilhar sobre o Deus que age com você. Em primeiro lugar, a atuação de Deus no passado deve gerar um espírito de gratidão e de adoração. É assim que diz o início do Salmo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Se Deus age, e nós cremos que Deus age, se nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história e vemos livramentos, cuidados, benesses, bênçãos, vindas de Deus sobre nós, nós devemos erguer, olhando para o passado, para a atuação de Deus no nosso ontem, no nosso ano passado, no nosso início de vida, nós devemos erguer ao Senhor um altar de adoração e de gratidão. É interessante que o texto do Salmo 126 fala exatamente disso. Quando o Senhor restaurou, e o tempo é pretérito perfeito, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O Senhor fez com que o imperador escrevesse, assinasse o decreto de que todos quantos estivessem em terra estranha, cativos, fossem obrigados a voltar para casa. E então o Senhor move o coração de Ciro. E Ciro redige essa lei, escreve essa lei, assina essa lei. E isto é manifestação de Deus. Deus usa ímpios, Deus usa crentes, Deus usa o que Ele quiser usar para manifestar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E o que cabe a nós é olhar para o passado e vermos quantas bênçãos recebemos, quantas alegrias, quantas vitórias, quantos livramentos. O Deus que age deve revelar a nós a consciência de olharmos para trás, olharmos para o passado e erguermos um altar de gratidão e de adoração. Mas não apenas isso. A atuação de Deus nos leva a clamar pelo sobrenatural no presente. O pedido é: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E é interessante que nós pensemos e lembremos que o Negueb era uma terra seca, árida. No entanto, quando o Senhor ordenava, quando o Senhor determinava, aquele lugar árido, sem vida, seco, de existência complexa, se transformava em caudalosos rios. E o que acontece, queridos, é que nós precisamos lembrar a respeito da necessidade de clamarmos no presente por uma atuação miraculosa assim. Sermos crentes em um Deus que atua, sermos servos de um Deus que age, deve nos fazer olhar para o presente, crendo que Deus tem poder para operar o sobrenatural. Hebreus, capítulo 13, no verso 8,
A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E vai ser assim para sempre. Então você pode pedir ao Senhor que hoje transforme desertos em rios. Você pode pedir para que a tempestade do hoje seja transformada pelo poder do Senhor em um tempo de bonança. Você pode crer que Deus tem poder para atuar aqui e agora. O Deus que age deve nos fazer olhar para o passado, erguendo ao Senhor um altar de gratidão e de adoração. Mas deve nos encher de esperança e de alegria no presente, com os joelhos no chão, clamando ao Senhor e crendo que Ele hoje tem capacidade, tem poder para nos surpreender. Você está vivendo um tempo difícil, complexo, sem respostas? Não perca a sua fé no Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e quem diz isso é Paulo aos Efésios no capítulo 3. Mas por fim, diz o salmista que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Sim, servir ao Deus que age nos faz olhar para o passado e erguermos ao Senhor um altar de adoração e de gratidão. Nos faz viver o presente crendo que Ele tem poder para operar milagres. Mas servir ao Deus que age nos faz olhar para o futuro com esperança. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo. O tempo é futuro. A palavra do Senhor nos garante que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que servem ao Senhor podem esperar com expectativa a ação do Senhor no dia de amanhã. Como Kierkegaard falava, viver na dependência do Senhor é como saltar no escuro, sabendo que as mãos poderosas do Senhor estão embaixo, aguardando a nossa queda. Nós não saltamos no escuro, na incerteza, na dúvida. Nós até saltamos no escuro, sabendo que as mãos poderosas do Senhor haverão de estar lá no nosso futuro, a cuidar de nós e a zelar por nós. Assim, nós servimos ao Deus que age. Nós olhamos para o passado e erguemos um altar de adoração e de gratidão. Nós olhamos para o presente e mesmo que diante dos nossos olhos as circunstâncias sejam complexas e difíceis, nós cremos que o Senhor tem poder para operar milagres. Mas mais do que isso, nós olhamos para o futuro com esperança. Romanos capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sim, nós podemos viver o hoje, sabendo que amanhã o Senhor tem o melhor para nós. E eu não falo apenas de livramentos e de bênçãos aqui na terra. Eu falo da esperança de nós um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador. Se está doendo hoje, ore crendo no poder restaurador e transformador de Deus agora. Mas se não mudar a situação, saiba, haverá o dia em que o Senhor virá nas nuvens do céu e Ele há de chamar a mim e a você, os servos dEle. Nós nos ajoelharemos e confessaremos que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai. E nós haveremos de ser encontrados pelo Senhor. E iremos ao seu encontro nos ares e iremos para a eternidade com Ele. Nós podemos ter esperança no dia de amanhã. Isso porque o nosso Deus é o Deus que age. Jesus fortalece esses conceitos em nós. Olhar para o passado e ver o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, o fato de Ele ter se despido e ter vindo a este mundo, nos faz erguer a Ele um altar de adoração, um altar de gratidão. Mas por meio de Jesus, o novo e vivo caminho, nós podemos chegar ao Pai e clamar em nome de Jesus, crendo em milagres. E esse Jesus que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou,
haverá de voltar. E isto deve encher o nosso coração de esperança. Que Deus te acalme, que Deus te abençoe e que a cada dia você seja alguém que erga altares de adoração e de gratidão. Que colocando seus joelhos no chão você creia no poder sobrenatural e misericordioso e miraculoso de Deus para agora. E que você seja alentado com esperança na ação de Deus para o dia de amanhã. Que Deus te abençoe e até o próximo Verso e Prosa.